Você provavelmente já esteve em um centro de jardinagem, olhando para aquelas estacas de madeira retas ou painéis de gado rígidos, e presumiu que a jardinagem vertical significa simplesmente subir. É por aí que a maioria de nós começa. Temos um pequeno lote. Queremos mais comida do mesmo solo. Então, construímos um muro. Plantamos uma fileira reta de sementes. Erguemos uma cerca reta e amarramos tudo nela. Parece eficiente, parece ordenado. Nas primeiras semanas de junho, parece que você entendeu tudo. As plantas escalam, o sol as atinge e tudo está viçoso e verde. Mas então julho chega. As trepadeiras ficam pesadas. As folhas no topo começam a crescer grossas e largas, absorvendo todo aquele sol de verão. E lá embaixo, a história muda. Fica escuro. Você começa a ver folhas amareladas perto do solo. Você vê manchas. Você tenta colher e está lutando contra um emaranhado úmido de caules, apenas para encontrar um tomate ou um feijão que já está duro e crescido demais. Você construiu um muro, e muros projetam sombras. Quando plantamos em uma linha vertical reta, estamos essencialmente dizendo à planta para competir consigo mesma. O topo cria uma cobertura que mata a base de fome. Nós nos concentramos tanto na metragem quadrada no chão que esquecemos a metragem cúbica no ar. Isso não é uma falha do seu solo, e não é falta de esforço da sua parte. É simplesmente um problema de geometria. Estamos tentando forçar um ser vivo tridimensional em um plano bidimensional. Tratamos a luz solar como se ela viesse apenas diretamente de cima, esquecendo que o sol da manhã e da tarde chega em ângulo. Ao construir paredes verticais planas, bloqueamos essa luz. Criamos um bolso escuro e úmido no centro da fileira, onde o fluxo de ar para, onde doenças se proliferam e onde os frutos se escondem. Você pode despejar água e fertilizante naquele canteiro, mas não pode consertar a falta de luz com produtos químicos. Precisamos parar de construir muros e começar a construir captadores. Quando você olha para um canteiro, você é condicionado a ver o solo como o fator limitante. Você mede sua produção por metro quadrado de terra. Mas se você mudar sua perspectiva apenas um pouco, perceberá que o solo é apenas a âncora. O verdadeiro motor do seu jardim é a folha. Cada folha é um painel solar, e seu trabalho é transformar a luz solar em açúcar. Esse açúcar é o que constrói o tomate, o pepino ou o feijão. Se uma folha fica na sombra, ela deixa de ser produtora e passa a ser consumidora. A planta tem que gastar energia para manter aquela folha sombreada viva. Energia que deveria estar indo para o crescimento dos frutos. É por isso que a parede vertical falha. Ela empilha folhas diretamente umas sobre as outras. Os 10% superiores da planta fazem todo o trabalho, e os 90% inferiores lutam para respirar. Para dobrar seu rendimento sem cavar mais canteiros, você não precisa de mais fertilizante. Você precisa de mais área de superfície para o sol atingir. Você tem que parar de pensar no seu jardim como uma planta baixa e começar a pensar nele como uma armadilha de luz. Precisamos pegar aquela parede vertical densa de folhagem e abri-la. Pense em como uma fazenda solar é projetada. Eles não empilham os painéis retos no chão e não os colocam em pé como uma cerca. Eles os inclinam. Eles os posicionam para captar o sol da manhã, o sol do meio-dia e a luz suave da tarde. Precisamos fazer exatamente a mesma coisa com nossas trepadeiras. Queremos guiar a planta para que, à medida que ela cresça, ela também se alargue, mas não de uma forma que sufoque a fileira. Queremos criar uma forma que convide a luz para o centro da planta, em vez de bloqueá-la. Quando você abre a cobertura, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você está aumentando drasticamente o número de folhas que têm acesso direto à luz solar. Mais sol significa mais energia, e mais energia significa mais frutos. Segundo, e talvez tão importante para aqueles de nós em climas úmidos, você está criando uma chaminé. Ao angular o crescimento para fora,
você permite que o ar se mova livremente pelo centro da fileira. Esse fluxo de ar seca o orvalho da manhã antes que os esporos de fungos possam se instalar. Você para de lutar contra a queima porque removeu as condições úmidas e estagnadas onde ela vive. Você está usando a geometria para resolver um problema biológico. A solução para a armadilha vertical é inverter a arquitetura. No mundo da vida no campo, você costuma ver pessoas usando painéis de gado ou varas de bambu amarradas no topo para formar uma tenda ou uma estrutura em A. É uma forma robusta e se sustenta bem, mas biologicamente é retrógrada. Uma estrutura em A começa larga na base, onde a planta é apenas um caule, e fica estreita no topo, onde a planta está explodindo em crescimento. Ela restringe a trepadeira exatamente quando ela mais precisa de espaço para respirar. Precisamos virar essa forma de cabeça para baixo. Chamamos isso de sistema VWGE. Isso não é um produto específico que você precisa comprar em um catálogo. É uma estrutura que muda a forma como seu jardim interage com o céu. Em vez de sua treliça se inclinar para dentro, ela se inclina para fora. Você planta suas sementes ou mudas na mesma fileira estreita de sempre, bem na linha central do canteiro. Mas à medida que as plantas emergem, você as guia em suportes que se inclinam para fora do caminho central, criando uma forma de V que se alarga à medida que fica mais alta. Pense no que isso faz ao ambiente da planta. Em uma fileira vertical tradicional, a folhagem se torna um bloco denso. No V-Wedge, você está abrindo a cobertura como um livro. Quanto mais a planta cresce, mais espaço ela reivindica. Isso corresponde ao ciclo de vida natural da planta. Um pé de tomate ou feijão é pequeno em junho, por isso precisa de muito pouco espaço na base do V. Em agosto, quando aquela planta está enorme e pesada, ela atingiu a parte mais larga da treliça. A infraestrutura se expande em sintonia com a massa biológica. Este sistema cria uma separação distinta de tarefas. O solo na estreita faixa central é para as raízes, água e cobertura morta. É sombreado e fresco porque a cobertura está se espalhando acima dele, o que ajuda a reter a umidade durante os dias mais quentes do verão. Enquanto isso, o fruto fica pendurado na treliça angulada, muitas vezes balançando no espaço livre, em vez de encostar em um caule ou ficar na terra. Você pode caminhar pela fileira e ver exatamente o que está maduro. Você não está caçando comida, você está simplesmente coletando-a. Mais importante, o V-Wedge captura todo o arco do sol. Como as folhas estão anguladas para cima e para fora, o sol da manhã atinge a face leste, o sol da tarde atinge a face oeste e o sol do meio-dia penetra direto no centro aberto do V. Não há lado escuro na fileira. Cada folha está fazendo sua parte. É assim que você dobra a área de cultivo efetiva sem arar um único centímetro extra de terra. Você não está plantando mais. Você está simplesmente dando à planta a arquitetura de que ela precisa para atingir seu pleno potencial genético. Você não precisa de uma máquina de solda ou um diploma de engenharia para construir um VWGE. Provavelmente você tem a maioria dos materiais encostados no seu galpão agora mesmo. A beleza deste sistema é que ele depende de tensão, não de madeira pesada. Vamos construir o que essencialmente parece um varal duplo. Comece com suas âncoras. Crave um poste T de metal pesado profundamente no solo, em ambas as extremidades da sua fileira de jardim. Estas são as espinhas do sistema, então deixe-as firmes. Agora, é aqui que nos desviamos da cerca padrão. No topo de cada poste, a cerca de 1,80 m do chão, você vai parafusar um braço transversal horizontal. Um simples pedaço de 90 centímetros de madeira tratada de 2x4 funciona perfeitamente. Parafuse-o bem para que forme um T maiúsculo. Agora passe um fio de arame de alta resistência ou uma corda sintética resistente da ponta esquerda do primeiro braço transversal até a ponta esquerda do braço transversal oposto. Puxe bem, esticado como corda de violão. Faça o mesmo para o lado direito. Quando você se afastar,
deverá haver duas linhas paralelas flutuando no ar a cerca de 90 centímetros de distância, pairando sobre sua única faixa de solo. Este é o seu esqueleto. A treliça real é feita de barbante. Usamos barbante de fardo simples ou juta. Você amarra um laço ao redor da base da sua muda de tomate ou feijão, usando um nó frouxo, que não estrangule o caule à medida que ele engrossa. Então você puxa o barbante até o arame alto, mas não vai reto para cima. Você alterna. A primeira planta é amarrada ao arame da esquerda. A segunda planta é amarrada ao arame da direita. A terceira vai para a esquerda. A quarta vai para a direita. De lado parece uma teia caótica, mas olhe da ponta da fileira. Você criou uma forma perfeita de V, usando nada além de barbante e tensão. Você transformou uma única fileira superlotada de plantas em duas paredes verdes espaçosas e arejadas, todas enraizadas no mesmo metro quadrado de terra. A estrutura é leve. Ela aguenta o vento sem tombar. E o melhor de tudo, desaparece quando a temporada termina. Você apenas corta os barbantes, faz a compostagem das trepadeiras e sua infraestrutura pesada, os postes e arames, fica pronta para o próximo ano. A verdadeira magia do VWG não está na fase de construção. Está no ritmo diário da época de crescimento. Quando você montar isso pela primeira vez no final de maio ou início de junho, vai parecer quase comicamente vazio. Você terá essa estrutura de arame larga e resistente, pairando sobre mudas minúsculas, que mal têm 15 centímetros de altura. Você pode se sentir tolo dedicando tanto espaço aéreo a plantas tão pequenas. Confie na geometria. Você está construindo para agosto, não para junho. À medida que as semanas passam, seu trabalho muda de construção para orientação. Este sistema depende de uma técnica chamada poda para um guia principal. Como estamos dando a cada planta seu próprio barbante designado, precisamos garantir que a planta respeite esse corredor. Uma vez por semana, você caminha pela fileira com uma xícara de café na mão. Você não está capinando ou carregando água. Você está simplesmente gerenciando a arquitetura. Você identifica o caule principal do tomate ou pepino e o enrola suavemente no barbante. Nem precisa de amarras. A textura áspera da trepadeira agarrará o barbante e o movimento natural do sol no sentido horário ajuda a travá-la no lugar. Ao mesmo tempo, você quebra os ladrões, aqueles pequenos brotos laterais que tentam crescer nas axilas das folhas. Em um sistema de gaiola ou cerca, você deixa esses crescerem para criar um arbusto. Mas aqui estamos cultivando uma trepadeira. Ao remover o crescimento lateral caótico, você canaliza toda a energia da raiz para uma única rodovia forte, criando frutos. Leva cerca de 10 minutos para fazer uma fileira inteira. E como as plantas estão inclinadas para longe de você, tudo fica visível. Você não está caçando ladrões em uma mata densa, eles estão bem ali na sua frente. Em meados de julho, a forma se revela. O que antes era uma única linha verde se dividiu em duas paredes distintas. O centro do canteiro, onde as raízes vivem, está agora sob uma sombra fresca permanente projetada pelo V que se espalha acima. O solo permanece úmido por dias a mais do que o jardim exposto do seu vizinho. Mas olhe para cima, e o fruto está aproveitando a luz solar plena e desbloqueada. As plantas se separaram, dando a você um caminho claro para caminhar pelo meio. Você pode ver o fluxo de ar, pode sentir a diferença na umidade. O sistema não é mais apenas uma treliça. É um dispositivo de controle climático para seus vegetais. Quando chegar a época da colheita no final do verão, você notará algo diferente na sua rotina diária. Em uma fileira tradicional, colher é um esporte de contato. Você luta com trepadeiras pegajosas, fica coberto de pólen amarelo e se agacha para caçar frutos escondidos perto da terra. Com o V-Wedge, a dinâmica é calma, porque as trepadeiras se inclinam para fora do caminho central. A gravidade puxa o fruto para baixo, para o ar livre. Os tomates e feijões pendem como enfeites. Você caminha pela fileira erguido.
Suas mãos ficam limpas e você pode ver cada vegetal maduro num relance. Você colhe o que está pronto e deixa o resto sem danificar a planta, porque nunca precisou forçar a entrada na cobertura. Mas o nome desta seção é colheita dupla. E isso não se refere apenas ao volume de frutos nas trepadeiras. Refere-se ao espaço vazio que você criou no meio. Lembre-se daquela faixa de solo fresca e sombreada diretamente sob o V. Em um jardim normal, esse espaço é sufocado por folhas baixas e escuridão. Neste sistema, é um túnel protegido com luz filtrada e excelente fluxo de ar. Isso cria um microclima que efetivamente engana as estações. Em julho, quando o sol está castigando o resto do seu quintal e fazendo sua alface pendoar, o solo dentro do VWGE permanece 10 a 15 graus mais fresco. Esta é uma área nobre. Enquanto seus tomates escalam os barbantes em direção ao céu, você pode plantar uma cultura secundária de folhas sensíveis ao calor, espinafre, rúcula ou coentro, bem na linha central entre as raízes do tomate. As ramagens do tomate agem como um sombrite vivo. Elas recebem o impacto do sol severo do meio-dia, deixando apenas a luz filtrada e suave chegar às verduras abaixo. É aqui que o sistema realmente compensa. Você não está apenas crescendo verticalmente, você está empilhando estações. Você está colhendo culturas que amam o calor no topo da treliça e culturas de clima frio na base da treliça exatamente ao mesmo tempo. Você obtém a salada e o tomate para colocar em cima dela, na mesma faixa de solo de 1,20 m penso. Você não adicionou mais canteiros, não comprou mais terra. Você simplesmente utilizou a sombra que costumava ser um problema e a transformou em um trunfo. É assim que uma pequena propriedade rural alimenta uma família sem expandir sua área. Você deixa a arquitetura fazer a trabalho de um viveiro, dobrando a produtividade daquela única fileira. Há uma paz tranquila que vem de saber que seu jardim pode suportar uma tempestade. Quando as tempestades de final de verão chegam, empurrando ventos fortes pelas planícies, a parede sólida de uma treliça tradicional age como uma vela. Ela recebe toda a força do vendaval, muitas vezes quebrando postes ou arrancando trepadeiras direto da terra úmida. O V-Wedge é diferente. Por ser aberto e angulado, ele permite que o vento passe. A estrutura trabalha com a física da tempestade, em vez de lutar contra ela. Você dorme melhor à noite, sabendo que, quando sair na manhã seguinte, seu trabalho ainda estará de pé. Isso não é apenas sobre proteger uma planta. É sobre proteger seu tempo e sua confiança nessa colheita. Este sistema muda sua mentalidade de aposta para investimento. Não estamos perseguindo uma abóbora premiada ou uma colheita recorde que acontece uma vez a cada 5 anos. Estamos construindo um sistema que garante uma boa colheita todos os anos. A previsibilidade é a cultura mais valiosa que um produtor familiar pode cultivar. Quando você pode contar com esses tomates, pode planejar seu cronograma de conservas. Pode orçar sua conta de supermercado. Você para de reagir a emergências e começa a confiar no seu próprio quintal. Essa mudança da ansiedade para a confiança vale mais do que qualquer rendimento específico de vegetais. É o sentimento de independência. Não sinta que precisa sair amanhã e destruir todo o seu jardim para construir 10 desses. Esse é o caminho mais rápido para o esgotamento. Comece com um canteiro, apenas um. Vá à loja de ferragens. Pegue 4 postes T e um rolo de arame e monte uma única seção de 6 metros. Plante seus tomates ou feijões habituais, mas guie-os para esta nova forma. Observe como eles crescem. Observe como a luz atinge as folhas em agosto. Compare com o resto do seu jardim. Deixe que os resultados convençam você, não a internet. Jardinagem é um jogo de longo prazo. É uma conversa entre você, o solo e o sol, que dura a vida toda. O V-Wedge é simplesmente uma maneira melhor de falar essa língua.
Ele reconhece que não podemos forçar a natureza em uma caixa, mas podemos guiá-la para uma forma que nos alimente melhor. Leve o tempo que precisar, construa de forma robusta e observe quanto mais sua terra pode dar quando você para de bloquear a luz. Se este sistema mudar a maneira como você vê o potencial vertical do seu jardim, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos revelando os segredos agrícolas que estiveram escondidos bem diante de nossos olhos. Vamos plantar um futuro mais produtivo juntos. O próximo tesouro do jardim será revelado em breve.